seja bem-vinda. Você que nos acompanha em mais um culto transmitido pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. Trago a palavra bíblica de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, que nos diz: Jesus Cristo diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Hoje nós chegamos no domingo da eternidade, ou também chamado de domingo de Cristo Rei, que é o último domingo do ano da igreja, do ano eclesiástico. A partir da semana que vem nós iniciamos um novo ano, com o primeiro domingo de Advento. Independente do primeiro domingo, do último domingo, em todos os tempos, Jesus está conosco, como ele nos afirma. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele está conosco de eternidade a eternidade. Que essa palavra esteja nos acompanhando também em nossa celebração, também ao longo desta nova semana. Quero convidá-los para também logo termos um momento de oração, lembrando que nós celebramos esse momento de culto em nome do nosso Deus, que é triuno, é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer, porque Tu estás conosco em todos os tempos. Tu és um Deus de eternidade a eternidade. Diante de Ti, nós também queremos nos colocar em oração, confessando os nossos pecados, as nossas falhas. Queira, ó Deus, nos preencher com a Tua graça, com a Tua misericórdia, mas que também nós possamos nos dar conta de nossas falhas, saber onde nós temos pecado e que nós possamos mudar. Que Tu possas agir em nossa vida, nos transformar com a Tua palavra, nos dar orientação e assim nós possamos andar conforme aquilo que Tu nos orientas. Oramos, pedimos, agradecemos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Queremos agora ouvir um hino e logo mais também a história bíblica das crianças. Eu sou a tia Iris. Hoje eu quero contar a história, a entrada triunfal. Depois que Jesus escolheu os 12 discípulos, eles começaram a caminhar com ele durante 3 anos. E nessa caminhada, os discípulos aprenderam muita coisa. E eles viram que com uma só palavra,
Jesus curava doentes, cegos conseguiam enxergar e surdos conseguiam ouvir. Certo dia, Jesus pediu para 2 de seus discípulos irem para um povoado vizinho, porque ele pensou em entrar na cidade de Jerusalém de uma maneira diferente. E ele disse que eles iam encontrar um jumentinho amarrado numa árvore. E eles foram. E encontraram um jumentinho. Aí, eles pegaram o jumento e iam levar ele. Mas quando eles iam embora, o dono apareceu e perguntou: "O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão pegando meu jumentinho?" Aí eles falaram que Jesus precisava dele. Então, ele deixou eles irem embora. E eles trouxeram o jumentinho até Jesus. Mas eles colocaram seu manto para Jesus poder montar. Então Jesus foi para a cidade de Jerusalém. E quando o povo viu Jesus chegando, jogavam seus mantos e o adoravam, e saudavam com folhas de palmeiras, e cantavam: "Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, salve o Rei dos Judeus." E Jesus, humildemente montado no jumentinho, nos ensina que mesmo sendo humilde, nós podemos encontrar a felicidade. E Jesus, sendo o Rei dos Reis, como o povo pensava, deveria ter entrado montado num belo cavalo, mas ele foi humilde e entrou montado num jumentinho. Crianças, e que nós sejamos gratos por tudo que nós temos. Quantas bênçãos Deus nos dá diariamente. Vamos curvar nossa cabeça, fechar nossos olhos e orar? Amado Deus, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos, pela nossa vida, pela nossa família, por teu cuidado. Por cada dia nós temos também o alimento, Senhor. Nós te agradecemos pelas roupas que tu nos dás. E, Senhor, obrigado, porque tu nos amas. Em nome de Jesus. Amém. E vamos agradecer a Ele, louvando e o adorando, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. E Ele se alegra quando a gente o louva e quando a gente o adora. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Crianças, um grande abraço e que Deus os abençoe. Nosso texto de pregação está em Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23, que eu quero ler com vocês. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés,
e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche e em todas as coisas. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Diz uma canção: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Essa canção fala de oração, fala da importância da oração, mas acima de tudo, sobre essa grande oportunidade que nós temos de falar com o nosso Deus. Orar é algo relativamente simples, porque é falar com Deus. Não exige escolha de palavras, não exige uma escolha de um lugar específico, nem de um momento. Para orar, basta falar com Deus, basta confiar a Ele aquilo que se passa conosco, em nosso coração, em nossa mente. Mas mesmo assim, muitas vezes nós esquecemos desse privilégio que nós temos. Muitas e muitas vezes nós deixamos de falar com Deus. Seja por medo, por vergonha, desculpas de falta de tempo, esquecimento, enfim, são tantas coisas. Perdemos essa comunhão intensa que nós podemos ter com esse nosso bom Deus. Como membros de uma comunidade cristã, comunidade que crê no Senhor Jesus, nós somos chamados à oração. A oração é considerada uma disciplina espiritual. Requer, de fato, disciplina, que a gente se discipline à oração, que a gente a pratique todos os dias. E não perder esse privilégio de confiar tudo que se passa na nossa vida diante de Deus, deixar tudo diante de Deus. Assim, em nosso texto de pregação, Paulo também ora, agradecendo pela vida e pela fé daquelas pessoas em Éfeso. Paulo deu graças a Deus porque os efésios possuíam um amor por todas as pessoas, por todos os santos, diz aqui especialmente. Esse amor se constituía num poderoso sinal de que eles eram de fato cristãos. João ensinou que o amor ao próximo serve até como um teste para se conhecer quem de fato é um cristão, quem é um verdadeiro cristão. Ele disse lá em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor cristão é por todos. É um amor sem discriminação, sem distinção. E a razão dele existir é porque Jesus nos amou primeiro. Jesus, como a gente ouve muitas vezes, não ama o pecado, mas ama a todos os pecadores. E nisso nós estamos inclusos. E sabendo-se amados por Jesus, devemos também amar as pessoas, amar a todos. O amor é de fato muito importante na Igreja de Jesus Cristo. É a base fundamental sobre a qual os relacionamentos duradouros se constroem. O amor destrói muros e constrói pontes. De acordo com Paulo, num outro texto,
em 1 Coríntios 13, 1 a 3, as mais impressionantes habilidades que nós poderíamos ter, nada seriam sem o amor. É muito mais que sentimento, é muito mais que uma atração, é muito mais que uma emoção. João disse que nós não devemos amar de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, em 1 João 3,18. Assim os efésios amavam nos dias de Paulo, e que alegria para ele. Em seguida, Paulo nos faz lembrar que a oração não precisa ser só para nós ou por nós. Podemos e devemos orar pelas outras pessoas com pedidos e agradecimentos. Em nossos cultos, em nossos encontros, também temos e precisamos ter esse momento de oração. Sim, uma oração individual é boa, é importante. Nós somos também chamados a interceder, a agradecer por nós, por tantas coisas, mas também pelas outras pessoas. Também interceder, agradecer pelas pessoas, pela nossa comunidade, por pessoas de fora. Na comunidade de fé, as pessoas devem ter a liberdade de expor os seus motivos de oração. Nós precisamos ter espaço para orar uns pelos outros. Precisamos nos saber carregados em oração. E é também nesse sentido que o Paulo nos alerta e fala. Assim também, essa tarefa de interceder pela comunidade, pelas pessoas, em suas situações específicas e particulares, eu também quero aproveitar e lembrar aqui e pedir que a comunidade ore também por mim, ore pela minha família. Também nós precisamos das orações de vocês. Na continuidade do texto, Paulo fala em sua oração que pede para que Deus dê àquelas pessoas um espírito de sabedoria e de revelação. É a comunhão dos santos que nos sustenta, que pede em nosso favor. Intercede para que nos seja dado um espírito de sabedoria, sabedoria que nós recebemos ali também o conhecimento do agir de Deus na nossa vida. Isso é de fato um amor que resulta da fé. Necessitamos continuamente da sabedoria de Deus para a nossa vida particular, para as nossas decisões a tomar, mas também como igreja nesse mundo. Nós precisamos da sabedoria de Deus. As palavras que antes ali foram endereçadas para aquelas pessoas de Éfeso, agora também se destinam a nós. Lembram-nos, ao findar de mais um ano eclesiástico, que a nossa fé precisa estar firmada em Jesus Cristo. Diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, conforme o versículo 18. Mesmo que haja muito sofrimento, haja desesperança, lembremos que a nossa fé se move na esperança. Maravilhosas bênçãos são experimentadas onde há esperança. E Jesus Cristo é a fonte da nossa esperança. É confissão de fé afirmar a esperança nos dias em que vivemos, marcados por tanta maldade, corrupção e violência. A esperança que resulta do poder de Cristo. Poder que não tem um fim em si mesmo, mas é poder que se move e se doa, que age em nós, os que cremos nele, conforme também nos diz o versículo 19. A carta traz palavras endereçadas à nossa vida, à nossa comunidade de fé. Façamos uma retrospectiva nesse último domingo da igreja, neste domingo Cristo Rei, e que as palavras bíblicas nos ajudem a viver, a interpretar, a dar significado à nossa existência.
tragam luz para a nossa caminhada e nos situem na história do povo de Deus. Caminhemos logo mais para o advento, na esperança para a qual Deus nos chamou. Sejamos comunidade que ora uns pelos outros e também se sabe carregada em oração. Sejamos gratos pelo privilégio de poder falar com Deus em qualquer momento, em qualquer situação. Nós temos essa oportunidade, esse privilégio bonito de poder abrir o nosso coração diante de Deus. Que Deus nos conceda a sua sabedoria para agirmos conforme a sua palavra nos orienta. Amém. Convido você agora para um momento de oração. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra que nos dá orientação, que nos move, que nos inspira, que nos encoraja. Querido Deus, obrigado por este grande privilégio que nós temos de poder falar contigo, de poder colocar diante de ti tantas situações que nós enfrentamos. Sejam elas situações difíceis, ruins, mas também situações de alegria, de bênçãos que nós recebemos de ti. Ó Deus, obrigado porque em comunidade nós também podemos orar uns pelos outros. E nós podemos nos saber agraciados com a oração de irmãos e irmãs na fé. Como é bom, Senhor, nós podermos saber que há pessoas que oram por nós. Que bom podermos saber que nós podemos falar contigo em todo momento, a qualquer hora. Que tu não és um Deus que fica longe de nós, pelo contrário, és um Deus próximo a nós. Obrigado porque também tu falas conosco, por meio da tua palavra, e assim te pedimos que possas nos dar sabedoria, possas nos dar discernimento diante desse mundo corrompido, diante de tantas situações de maldade e violência que nós vemos. Que como igreja nós façamos a diferença aqui onde nós estamos, com as pessoas que nós convivemos. Que tu possas nos abençoar, enquanto pessoas de fé, enquanto comunidade de fé, nessa sociedade aqui. Que, ó Deus, tu possas orientar-nos ao longo de mais uma semana, nos dar da tua esperança, esperança viva e verdadeira. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós podemos aprender com a tua palavra e que assim tu também nos ajudes a colocá-la em prática na nossa vida. Oramos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Receber a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele levante a sua face e que Ele te dê a paz, hoje e sempre. Amém. Continue a servir a esse Deus com toda alegria.
Vamos todos na paz de Deus ao longo de mais uma semana que está à nossa frente. Amém.